Amém, irmãos? Abram as suas Bíblias aí, ó, projeção, João 15, 23 e depois Efésios 4, 30. João, capítulo 15, versículo 23. Você vai ver que eu vou pregar de forma bem específica, não vou demorar muito, até porque depois tem o momento da ceia do Senhor, a gente quer falar específico também. João 15, versículo 23, diz assim: aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Amém? Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Então, Efésios 4, 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? Glória a Deus. Nós vamos desenvolver a mensagem basicamente no seguinte tema, né? Quem aborrece a Jesus? Quem aborrece a Jesus? Engraçado, eu estou com calor. Amém. Olha que eu sou bastante friento, hein? Então tá bom. Quem aborrece a Jesus? Amém? Vocês podem ver no texto, né? Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai, Jesus falando. O que significa aborrecer? Aborrecer, em algumas versões, diz que... Outras versões que está... Qual outra versão diz o quê? Qual outra versão? Alguém está... Oi? Odeia. Olha só que palavra forte. Odiáramos sem motivo. Isso. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Mas odiar parece aquela questão muito de adversário, né? Vão aplicar e ver mais a questão do aborrecer. O que significa aborrecer? No próprio Efésios 4, 30, respondeu, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual foste selado para o dia da promessa, para o dia da eternidade. Então, aborrecer é entristecer. Será que nós aborrecemos a Jesus? E olha, quem aborrece a Jesus, interessante, aborrece também o Pai. E aborrece também ao Espírito Santo. Aquele que me aborrece. Aborrecer, entristecer. Quem mais entristece alguém? Vamos analisar isso. Quem mais entristece? Se você for ver, é quem está mais próximo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e tal, ele falou, olha, eu não tenho problema nenhum, a pessoa falar de mim e tal, estou tranquilo. Desde que não seja sua esposa, desde que não seja seu filho, desde que não seja alguém que você ama, algum irmão do grupo, alguém da igreja, alguém que você investiu na vida. Então, o que aborrece mais alguém, o aborrecimento está diretamente proporcional à intimidade, o amor que você tem por esse alguém. Por isso que nós vemos muitas das vezes alguém que estava há tantos anos com outra pessoa, sendo fiel e tal, essa pessoa chega e larga tudo e tal, vai morar com outra ou mulher, outro homem, e larga o cônjuge. Essa pessoa, muitos até morrem de tristeza.
E o outro até que saiu, vive bastante tempo ainda, né? Impressionante, mas é real. E o outro fica tão aborrecido ou aborrecida que até morre. O aborrecimento causa dor que nós não podemos nem dimensionar. Então, alguém mais próximo, alguém que você ajudou, você cuidou, são as ofensas. Ofende tanto, porque você não esperava isso daquela pessoa, de alguém. Sabe, como o aborrecimento toca quando é alguém que nós amamos. Você imaginou alguém que você nunca viu? Ah, você é isso. Ah, tá bom. Vai. Tô nem aí, não conheço nem essa pessoa. Não é verdade? Nem te atinge, irmão. Mas quando é alguém que você, um amigo, uma amiga, um parente chegado, alguém da igreja do Senhor, que você está junto, isso dói. Nesse mesmo ponto eu gostaria de colocar que o mundo aborrece a Jesus. Sim, aborrece a Jesus. Jesus, o Deus Pai, o querido Espírito Santo, ele olha as pessoas virando as costas para ele, muitos fingindo até que não tem Deus, curtindo mesmo, irmão, curtindo, se lambuzando do pecado, que o pecado tem o seu prazer, as drogas, as vidas promíscuas, o erro. Isso aborrece o Senhor, aborrece Jesus, porque Deus ama o mundo. João 3,16, você vê lá aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, que deu. Em contrapartida, Ele também quer amor e quer receber voluntariamente a vida de cada um. Amém? Mas infelizmente, irmãos, a igreja do Senhor, nós, os filhos de Deus, nascidos de novo, remidos pelo sangue de Jesus, podemos aborrecer, entristecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, muito mais do que o mundo. Amém? Então entenda isso, que o mundo aborrece o Senhor? Sim, mas é o mundo. Muitos nem conhecem o Senhor. Mas a igreja do Senhor, nós que somos filhos, quando negligenciamos o nosso Deus, os mandamentos dele, nós aborrecemos muito mais. Nós entristecemos muito mais. Porque Jesus olha e vê todo o sacrifício que fez. E ainda mandou o Espírito Santo de Deus para selar, para nos marcar para o dia da promessa. E muitas das vezes nós não damos o valor, a devida atenção, a devida reverência que ele merece. Amém? Quem aborrece a Jesus, também aborrece ao Espírito Santo. Olha, se você não entender isso, eu digo para você que você não é o único. Eu também não entendo direito, mas eu creio. Jesus é representado perfeitamente pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, no nosso coração, aquele que aceita Jesus como teu Salvador. Logo, quem aborrece o Espírito Santo, aborrece a Jesus e aborrece ao Pai. Na verdade, se você for ver, a Trindade está em nós. O Senhor mesmo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu estava até meditando sobre isso hoje à tarde. Falei, mas como explicar isso? É muito louco isso aí.
A gente que é crente desde criancinha, acostuma com essas loucuras de Deus. Isso não é normal. Você falar que é normal e tal, não é normal, irmão. Fala, Deus está em você. Deus está em você. E Deus cabe em alguém? Mas é real. Olha, é mais ou menos assim. Em cada país não tem uma embaixada de um outro país? Não tem lá um representante, que é um embaixador? Aquela embaixada é propriedade daquele país e tem lá um representante que dá a direção, coloca as normas daquele outro país. Assim nós somos. O nosso corpo é do Senhor. O Espírito Santo é esse embaixador e nós somos esse embaixador também. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Amém? E o Espírito Santo assim fala com cada um de nós. Amém. Quando não somos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, não andamos como filhos. Romanos 8:14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, algo que entristece muito, aborrece muito o Espírito Santo, Jesus é o seu filho, aquele que é do Senhor, não ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo fala. E nós precisamos ver como ele fala. Não é ver como ele fala, ouvir como ele fala, analisar, identificar. Irmãos, falar que isso é fácil, não é fácil não. Não é fácil. Porque você precisa estar com o coração aberto e sensível à voz de Deus, como pela palavra, pelo irmão, pela igreja, pela mensagem, na leitura, até no louvor. O Espírito Santo fala, ele confirma. Sabe, algumas dúvidas que você tem, ele fala pela paz que você sente na concordância com a sua esposa, com o seu esposo. Desde que aquilo não seja contra a palavra, mas aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus, ele vai andar conforme a sua direção, os seus desejos. Ele olha e vê o melhor para ele. Não, peraí. Mas o melhor para mim é isso, eu vou fazer isso. Não importa que eu faça algo errado para conseguir isso. Não importa que eu passe por cima de alguém. Não importa que eu minta. Não importa que eu trapaceie. Não importa que eu sonegue imposto. Não importa. Deus quer me abençoar. Não é bem assim. Não é bem assim. O Senhor vai abençoar o que está conforme a sua palavra. Coloca no filtro da palavra. Aí você vai acertar a sua bússola e o Espírito Santo vai te mostrar a direção. Muitas das vezes você pode até perder. Tal situação você vai ganhar muito, mas tem algumas coisinhas, né? Você sabe. E a outra, você vai perder dinheiro. Irmão, não precisa ser muito sábio, não. Perca dinheiro, mas faça o que o Senhor deseja, que você vai ganhar muito. E se não ganhar muito aqui, você vai ter a sua salvação, que vale muito. Amém? Então, quando não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e sim pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades, para satisfazer o que a gente quer, nós somos guiados, não é pelo Espírito de Deus, por nós ou pelo inimigo, para que a gente caia. Amém?
Então isso entristece o Senhor. Por que entristece tanto? Porque Ele colocou o Espírito de Deus em nós, essa sensibilidade. Então a gente tem que chegar lá, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Irmãos, é meio louco mesmo, vamos falar a verdade, mas o Espírito Santo fala com a gente. De repente você vai fazer um negócio errado e tal, tipo assim, vem uma voz, né? Não faz isso não. Quantos continuam ainda? Mas eu não mexe com isso não. Irmãos, eu estava vendo um testemunho, na verdade, de um pastor, falando de um outro pastor que anda no Espírito Santo. Ele é até um africano que estava nos Estados Unidos e falou que é um príncipe. O homem é riquíssimo, um príncipe lá da África lá, e estava nos Estados Unidos dirigindo, né, no Espírito. Aí o Espírito falou com ele, olha só, parou o sinal vermelho, aí o sinal verde abriu. O Espírito falou com ele, não vai. Mas abriu, é verde, eu tenho que ir. O Espírito Santo falou, não vai. Aí ele segurou um pouco, segurou. Nisso que ele segurou, irmão, um outro carro avançou o sinal com tudo. Se ele fosse, já estaria no céu. Contou um outro testemunho de uma outra situação. Agora, desculpe, não sei se foi esse, eu acho que foi esse mesmo homem de Deus, que ele foi pegar o voo normal. Aí a mulher falou, não, vai para depois e tal. Foi a minha vez. Ele era, né, mais moreninho, falou, será que a pessoa está me tirando e tal? Mas ele foi no Espírito, ficou lá. Depois teve um problema e tal. Conclusão, ele perdeu o voo. Irmão, o avião caiu. Aquele avião que ele ia pegar, caiu. Você entendeu? Ouviu o Espírito Santo? De repente alguém está todo felizinho fazendo uma viagem. Eu vou... Espírito Santo, é para eu ir ou não? É para eu ir? Ora bem, não vai na carne não, irmão. Vai na carne não. Tal coisa. Já viu quando a pessoa vai viajar? Muda, né? Então quem não gosta de viajar? Ficar em hotel, gastar dinheiro. Oh, glória a Deus. Não fazer comida, não lavar a louça. Coisa linda. Mas, Senhor, é para eu ir. Espírito Santo, Ele tem que falar. Ele sabe de todas as coisas, Ele quer nos proteger. Irmãos, Efésios 4:31, na parte B, não antes, né? Efésios 4:31 diz assim, devemos tirar toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Então, para não entristecer o Espírito de Deus, nós temos que tirar isso de nós. Ou seja, coisas da carne, que é o quê? Amargura, ficar ressentido com a coisa. Tem gente que guarda, irmão, coisa que a pessoa fez, olha, mas fulano de tal, e tal, até hoje não perdoou. A pessoa até morreu já, irmão. A pessoa desvia do lugar, a pessoa até morreu. Que amargura, amargurado, ira, pessoa que sai do controle. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas das vezes a pessoa até sai um pouco de si, mas coloca ali na posição, pede perdão, seja dominado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Cólera, né? Gritaria, blasfêmia, toda malícia, obra da carne. Pessoa que não faz, ela grita e fala, então, falou, eu falo também, e tal.
Eu fui de uma região, pelo sotaque dá para saber, do Rio de Janeiro, os valentões morriam. Os valentões morriam. Talvez a pessoa, como é que você é tão calmo, tranquilo, né? A gente aprende. E quem é nervoso morre cedo. Morre. Simplesmente assim. Vai o outro lá e, né? Aí você pensa, você vai aprendendo, né? O outro era valentão, brigou com o outro e tal, o outro foi lá e... O outro, aí você vai olhando, vai vendo, opa, ficar tranquilo. Morre cedo. Vários. Meus amigos, tudo vai cedinho. Por quê? Tem sempre um mais zerado, irmão. E eu via ofensas, ofendeu o outro, e o negócio era de um extremo. Brigas de trânsito, situação. Então a gente tem que manter o controle. Você não sabe nem com quem está mexendo do outro lado. Então, talvez você... Uma vez, irmão, sabe o que eu ouvi? Não foi lá onde, mais para cá na área fluminense. Eu estava voltando para casa, já era casado. Olha só. Tem muitos anos isso, hein? Fazer 33 anos de casada. Era casadinho de novo. Estava voltando, ônibusinho. Aí, era cedo, tá, irmão? Era cedo. Sei lá, umas 7 horas, 8 horas. Meu serviço saía dessa hora. Estava ali segurando o ônibus, tranquilo ali, né? Aí eu vi uma pessoa meio estranha, né? Tá, mas já fiquei tranquilo. Aí o motorista, essa pessoa puxou para parar no ponto. O motorista passou um pouco do ponto. Irmão, só isso. Era para parar aqui, parou um pouco mais na frente. Só fez isso. Passou um pouco do ponto. Esse rapaz saiu, parou, tirou alguma coisa, né? Um ferro, né? Para você entender. Bicho gigante. Apontou para o motorista e falou assim: olha, eu só não te mando, né? Só não, né? Para não espirrar sangue nos outros que estão ali. Estão perto de você. Você tinha que parar no ponto que eu apertei, tá certo? E falou algumas coisas para ele. Silêncio fúnebre no ônibus, né? O outro ficou ofendido só porque ele não parou no ponto. O motorista nem respirava direito, só. E o outro cara foi embora. E se o motorista ficasse irado ali e tal? Onde que ele estava? Mas a gente vai aprendendo, né? Opa. Quem anda, irmãos, em espírito, fala em nome do Pai. O amadurecimento espiritual ocorre quando o filho, o cristão, anda em espírito. Gálatas 5,16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Irmãos, o amadurecimento espiritual é quem anda em espírito. Olha, igual esse exemplo ali. Eu já vi também pessoas do Brasil que ia pegar um voo e tal, aí não sentiu paz, não foi voar. Não foi. Perdeu e tal ali, ou marcou depois, o voo caiu. Espírito Santo. Já vi também situações, a pessoa está no voo, turbulência, e o pessoal desesperado, e o casal tranquilo. Mas por que vocês estão tão em paz, tranquilo? Não, porque a gente tem promessa, não vai cair não, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer não. Se o avião vai pousar. Está turbulando, mas vai dar certo, tu vai ver.
porque o casal tinha a promessa de Deus. Amém? Então, se você quer ser um cristão amadurecido, dê ouvido à voz de Deus, do Espírito Santo, para a sua vida. Amém? O verdadeiro Filho de Deus não é guiado pelas emoções. João 16, 23a diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Logo no iniciozinho, olha, naquele dia, ele estava falando do dia que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Vocês não vão perguntar nada. Por quê? Porque ele vai falar tudo. Ele vai falar para você o que precisa ser feito. O Espírito Santo fala com cada um. Então, quando o Espírito estiver em você, você não vai perguntar nada, que ele vai mostrar para você. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Onde habita o Espírito Santo? Irmãos, já falamos, ele habita em nós. É representação de Deus em nós. O Espírito Santo está em você. Você acredita nisso? É tremendo, não é? Quem tem o Espírito Santo habitando em sua vida faz boas obras. Amém? Tiago 2, 24 e 26. Olha só, irmãos. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. O que é isso? Olha, se você é de Deus, se o Espírito Santo está com você, saiba uma coisa em nome de Jesus, você tem que praticar. Muitos falam assim, é fé, é pela graça e tal, e anda de qualquer jeito. Não quer fazer as coisas conforme a palavra de Deus, não quer renúncia, não quer a cruz. Irmãos, as obras justificam a nossa fé. Porque o mundo vai ver as suas obras e vai ver, esse é de Deus. Esse é cristão. Esse é sensível ao Evangelho. Agora, se a pessoa é um mentiroso, só quer trapacear, não é fiel à sua esposa, não é trabalhador, não é dedicado, fala palavrão, não está nem aí com nada, irmão, vai falar que é de Deus, vai ser um escândalo. Você vai dizer aí? Quantos no trabalho mesmo, né? Falava, olha, fulano de tal não é crente não e tal. Você entendeu? Tem sempre esse comentário. Ou seja, nós podemos dar um bom testemunho do Senhor ou não. Nós pregamos de forma silenciosa. Irmãos, tenho um amigo de muitos anos. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com ele 87, 88, acho que foi em 5 anos, 89, faz tempo, hein? Não faz tempo? Ele era da pá virada. Ele era dos melhorzinhos, dos piores, né? Aí me chamava para as coisas e tal, eu sempre dava uma palavra para ele. Eu falava, olha, você é uma pessoa boa e tal, sai desse caminho, faz assim, cuidado. E dava meu testemunho. Irmãos, isso impactou a vida dele. Esse ano mesmo eu liguei para ele e ele lembrou, olha, como você me ajudou. Irmãos, 87, 88, 89, 90, 91. Como você me ajudou. Rapazinho novo, mas falava a verdade para a gente. Você entende? O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Se não dá para você pregar com a boca, irmão, prega com a sua vida. Tá bom demais. Tá bom demais. Amém. Então, quem tem o Espírito do Senhor faz boas obras.
É importante fazer essas boas obras. Irmão, Jesus, já partindo para a conclusão, tá? Eu até dividi a mensagem no meio, para a gente não demorar tanto. Jesus, irmãos, fala as 7 cartas, nas 7 cartas da igreja de Apocalipse, que conhecia as suas obras. Olha só como é que é importante as obras. Se você vê as 7 cartas, ele fala: conheço as tuas obras. Pode olhar lá aqui, todas elas. Conheço as tuas obras. Deus, Jesus está de olho nas nossas obras. Mas olha, não é só para você sair fazendo a coisa. Ele quer olhar primeiro o seu coração. Seu coração e tal, faz as boas obras, atos de justiça. Seja sincero para com o Senhor. Amém? Irmãos, a igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, 14 a 22. Eu não vou ler, só vou citar algum ponto. Fique atento aí, tá, irmãos? Em nome de Jesus, que vai ter bênção aí para você, ó. Preste atenção. Apocalipse 3 fala de 14 em diante, aí fala sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja, ela representava a igreja dos últimos dias, tanto que é das 7 igrejas, 7 cartas, é a última. Representa a nossa igreja, não a nossa igreja segundo o coração de Deus, aqui de Taubaté, mas sim a igreja do Senhor dos últimos tempos. Essas 7 cartas, pode-se ver as 7 ao mesmo tempo, com mensagem específica para a nossa época, ou dividir historicamente. Historicamente, a Laodiceia é a igreja da nossa era. Amém? E ela tinha uma característica muito forte, que era a sua mornidão. Jesus fala muito com ela com relação a isso, advertindo-a. Morno, representando o cristão, as igrejas de hoje, mornidão. Sobre esse estado de morno, o que ressalta aí? O morno, ele não é nem frio, ele não é quente, ele é morno, meio termo. O morno, ele é um estado que é influenciado. Se ele está perto do frio, se torna frio. Se ele está perto do quente, fica mais quente. De morno passa a ser quente. O morno não tem uma personalidade. O morno não tem uma característica forte. O morno não influencia, e sim é influenciado. Isso desagrada ao Senhor. Você entende? Morno. O morno não causa uma diferença no ambiente, no mundo em que está. O morno é morno. Mas essa mornidão também se tornou uma característica pela indiferença dessa igreja ao Espírito Santo de Deus. Como hoje, muitas das vezes as pessoas são indiferentes à voz de Deus através do Espírito Santo. Essa mornidão causa isso. A pessoa fica insensível. Uma outra característica dessa igreja é que ela se achava rica, e era muito rica materialmente. Muito rica. Tinha tudo. E ele fala: olha, você se acha isso, aquilo, outro, que tem tudo. Não é verdade? Leia depois o texto. Ela também era cega espiritualmente, porque ela não via sua pobreza espiritual, só olhava para seu templo grande, os recursos dos seus membros, mas não conseguia ver a sua pobreza espiritual. Ou seja, o material estava à frente do espiritual. Eu estou bem, eu estou com uma casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom salário e tal, então sou abençoado. Você que pensa, materialmente sim, espiritualmente. Tá bem? Consulte o Espírito de Deus. Laodiceia, se você estiver morno, você está desagradando meu Deus.
Amém? Jesus aconselhou, vou ler o 18, olha só o conselhinho que Jesus diz. É Jesus, tá, irmão? Jesus, que apareceu para João. Jesus falando, e agora o Espírito Santo fala com cada um de nós. Olha só. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Irmão, só vou ler no iniciozinho. Aconselho-te que de mim compres. Compres? Como é que é esse negócio aí? Comprar? Ué, pensei que era de graça, Deus. Ô Jesus, não é de graça? Cadê a graça, Jesus? Me dá aí, manda mais, Jeová. Agora você está falando para comprar? Que isso, Comprar eu tenho que dar um preço? Vamos analisar no outro, vai ser um prosseguimento, mas olha, ouro provado pelo fogo, ouro, os mistérios de Deus, os tesouros de Deus têm um preço. Tem que comprar. Vestes brancas, a santidade tem um preço. O sangue de Cristo tem um preço alto. Ninguém se santifica assim, ai Senhor, me abençoe aí. Tem um preço. Aí nós podemos ver com os olhos espirituais. Comprar. Eu digo para você, de coração, que eu fiquei alguns dias só meditando nesse comprar. Só no comprar. Senhor, qual o preço que nós temos que pagar? Que horas que nós temos que acordar? As redes sociais que nós temos que desligar? Os passeios que nós temos que tirar? As pessoas que nós temos que visitar, que discipular, que abençoar? Há um preço. Compre. Mas talvez você tenha tudo. Você não precisa de nada, mas alguém precisa. Eu quero que você ajude alguém que não precisa, que precisa. Porque você não precisa. Pague esse preço que eu paguei. Há um preço. E eu digo para você que essa resposta de Deus vai conforme cada um. O que você quer pagar? Você tem pouco de Deus porque você pagou pouco preço. O Senhor se revela a cada um que o busca conforme a intensidade. Você ora pouco. Você lê de vez em quando a Bíblia ou nem lê. Então eu tenho uma resposta para te dar. Você está pegando só um chuvisco espiritual, dependendo de oração de outros e tal. Você não tem intimidade com Deus. Busca a Deus. Coma a palavra. Jejue. Ore intensamente. Clame. Busque a santidade. Pague esse preço. E você terá os tesouros dos céus, provado pelo fogo. Não é só eu que digo, não, mano. É Jesus. Não gostou? Fala com ele. Fala com ele. É mais fácil falar assim, olha, Jesus conquistou tudo, vai que viva aí, que glória a Deus.
Eu estou te enganando. Nesses últimos tempos, é o tempo da graça, sim, que já está se acabando. O tempo da graça, porque o Espírito Santo ainda é derramado em toda a carne. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sim. Mas eu estou falando de outro estágio. Essa carta do Senhor à igreja de Laodiceia era para crente, não era para ímpio, não. Ou você busca o Senhor e sobe de nível, ou vai ficar morno, desagradando o Senhor. Morno. Entra ano e sai ano do mesmo jeito. Mesmo jeito. Sendo influenciado, não influenciando. Ora está frio, ora está quente. Ora está morno, ora está... O Senhor quer mudar a sua história. Em nome de Jesus.